A pergunta que ninguém faz: por que o comunismo surge na Rússia? Ora, por que a Rússia? A Rússia, lembre-se sempre disto, é o país católico ortodoxo do mundo. Do mundo. Então, a Revolução Russa explode exatamente no maior país cristão do mundo e acaba com o cristianismo ali, ou tenta acabar. O movimento socialista, a palavra socialismo, surge antes de 1917. Nós temos uma sequência de movimentos revolucionários que já aconteceram a partir do século XVIII. A pergunta é o seguinte: aonde a Revolução Russa foi tecida? Ela foi tecida em 3 países. Ela foi tecida dentro da Alemanha, ela foi tecida dentro da França e ela foi tecida dentro da Inglaterra, com dinheiro dos metacapitalistas, com dinheiro financiado pelo chamado grupo de Bilderberg. Então, todas essas conotações e todas essas conexões e ligações atualmente já estão perfeitamente comprovadas, né? Então, a matriz do pensamento foi urdida dentro da Inglaterra, dentro da França, dentro da Alemanha. Muito bem. Em 1917, explode a Revolução Russa, com uma violência e com uma ferocidade absolutamente impressionantes, né? E um grau de organização que aquilo só poderia realmente ter uma lógica e uma coordenação muito antiga. Mas então veja, em 1917, Lenin fala que a Rússia é um piloto. O objetivo que eles estavam fazendo ali não era ficar na Rússia, era sair para o mundo. Tem sempre os pilotos de teste. A Rússia foi o piloto. E Stalin foi, por exemplo, dos estadistas, dos presidentes, dos ditadores russos, o homem que mais alterou, mais flexibilidade tinha na sua forma de governo. Exatamente porque o piloto demanda que você dê uma na cruz e outra na caldeirinha, uma na cruz e outra na caldeirinha, uma na cruz e outra na caldeirinha. O Stalin desenvolveu a mentalidade russa ao limite nesse aspecto. Hoje, o comunismo mundial é uma estrutura mimética, camaleônica. Ele se ajusta como um camaleão a qualquer lugar do mundo. Portanto, é preciso entender o modus operandi, como ele penetra no esquema, para não ser enredado por ele. No século XIX havia sido criada na Inglaterra, a chamada Escola Fabiana, socialismo fabiano, né? Em 1924, nós temos a implementação da Escola de Frankfurt, porque alguns outros indivíduos chegam para o grupo russo e apresentam determinados projetos. Eles falam: não, isso aqui vai ser muito ruim. Gramsci é um deles. Isso aqui vai ser muito ruim para a cultura russa, vai destruir a Rússia. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar isso na Alemanha. A partir da Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt começa a exportar para os Estados Unidos, né? A Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Carnegie Hall, para citar apenas algumas, começam a importar esses intelectuais da Escola de Frankfurt. Essas fundações davam bolsas de estudo. Essas bolsas de estudos procuravam pessoas que estavam querendo fazer mestrado, doutorado, mandavam esses indivíduos para a Inglaterra. Na Inglaterra, eles eram introduzidos dentro do pensamento do socialismo fabiano, em conexão com a Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo, Hollywood começou, algum tempo depois, a implementar em todo o filme de Hollywood uma mensagem de ocidentalismo e de ácido e de crítica à cultura ocidental. E então nós vemos que começa a se desenhar, dentro do ambiente intelectual no mundo inteiro, um tipo de invasão vertical dos bárbaros, silenciosa. E, evidentemente, respaldada pelas maiores universidades do mundo.
Evidentemente, é um projeto brilhante, porque dá credibilidade à narrativa, ao discurso. Em 1938, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Hoje já se sabe que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial foram produzidas exatamente por esses grupos. E, curiosamente, as duas grandes guerras mundiais do século XX mataram quem? Judeus e cristãos. O projeto do califado que corre solto hoje no mundo, ele está visando a morte de quem? Judeus e cristãos. Então é incontornável que nós temos uma invasão vertical dos bárbaros. O século XX inaugura ela de uma forma absolutamente brilhante. Stalin cria a chamada teologia da libertação, né? Onde os padres começam a construir uma narrativa dentro da igreja. Veja, antes do Concílio Vaticano II, a igreja já está penetrada, né? Já há uma penetração de padres revolucionários e movimentos revolucionários. Aonde acontecem esses movimentos revolucionários? Nas Américas. Enquanto eles estavam agindo dentro da Europa, num determinado segmento da Europa, eles estavam agindo nas Américas, como um todo. Como um todo. Não aconteceu lá na Europa e depois veio para cá. O movimento foi simultâneo. Em 1945, se não me falha a memória, é lançado por um artigo num jornal, no L'Observateur, na França, o Observador, um artigo que cria o termo terceiro mundo. O termo terceiro mundo, ele surge com uma narrativa muito curiosa. Ele cria a chamada política do terceiro mundismo. Então preste atenção a isso. Até a década de 40, não existia a designação de país de terceiro mundo. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Não existia isso. Os russos começam a criar, e a ideia do terceiro mundo está implícita na ideia do terceiro mundo, que os capitalistas criaram, os capitalistas e a igreja são os responsáveis pela criação da fome, da miséria, da desgraça do mundo inteiro. Toda a simbologia do terceiro mundismo é a simbologia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então eles falam que os ocidentais, a cultura ocidental e cristã, é a responsável pela morte, pela guerra, pela peste e pela fome em escala internacional. Ora, quem espalhou a guerra, a peste, a fome, a morte no mundo inteiro foi exatamente o movimento comunista. Num determinado momento, eles invertem todo o programa deles, que é aberto no sentido da destruição do Ocidente, da cultura ocidental e cristã, e dizem que são os ocidentais, o capitalismo ocidental e a igreja romana, latina e a igreja bizantina que criaram e soltaram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí, diante do fato de que os ocidentais malignos colocaram o próprio Ocidente para ser morto, a Rússia, a China e futuramente Fidel Castro e os comunistas mundiais arvoram-se como os grandes salvadores da cultura ocidental e cristã. Então eles saem em defesa e começam a instaurar dentro da ONU a chamada política de terceiro mundismo. Eles falam ao terceiro mundo. Foram os ocidentais brancos, malignos, perversos, malvados, cretinos, cínicos, que criaram toda a maldade do mundo. E nós vamos começar a combater o imperialismo americano. Aí eles começam a cunhar o termo imperialismo, porque a palavra imperialismo existia até o século XX ligado à Inglaterra.
Inglaterra. A Rússia começa a consignar o termo imperialismo aos Estados Unidos e tira da Inglaterra. Tá? A partir daquele momento, portanto, o discurso da teologia da libertação. Então, os padres revolucionários vão falar que a igreja tem que se posicionar, há muito pobre no mundo, há muita criancinha passando fome, os brancos estão indo lá na África acabar com a África, destruir com a África, a civilização e a cultura branca é absolutamente vergonhosa e tem que ser destruída e ficar de joelhos. Então, a igreja revolucionária da teologia da libertação começa a investir contra a cristandade, não é? E o movimento comunista internacional, capitaneado pela ONU e financiado por grandes banqueiros internacionais, começam a divulgar a ideia do terceiro mundo, e os acadêmicos vão vendendo essa ideia de que há um terceiro mundo faminto, desgraçado, miserável, que se contrapõe ao primeiro mundo, e que quem vai salvar o terceiro mundo da sua terceira mundice é exatamente os movimentos revolucionários e comunistas. Cuba torna-se uma ditadura, dirigida diretamente pelo serviço secreto da Tchecoslováquia, não diretamente por Cuba, porque Fidel Castro, num primeiro momento, tem um problema com os russos, não gosta muito deles, mas faz conchavo com a Tchecoslováquia, e depois a Rússia entra em peso dentro de Cuba. No Brasil, em 1964, nós temos a Revolução Cultural, ela se instaura. Por que eu digo que ela se instaura? Porque há dois tipos de atuação. Existe uma atuação do movimento revolucionário, que é o movimento de guerrilha, e existe um movimento revolucionário, que é o movimento de marxismo cultural, que domina as esferas intelectuais, que entra nas universidades. O que acontece em 1964? O governo, o presidente é militar, mas em nenhum momento o regime militar, por exemplo, dissolve o Congresso, né? Continua funcionando, continua tendo eleições, continua tendo um judiciário. Isso é uma situação absolutamente estapafúrdia dentro do Brasil. Porque, veja, é como se houvesse uma vergonha no Brasil de fazer o que o Pinochet fez. Tomou o poder, tem revolucionários, fecha tudo. Todas as instituições estão fechadas. Todo mundo está deposto. Fechar o Congresso Nacional, fechar o Judiciário. Hoje, por exemplo,
eu só acreditaria verdadeiramente numa intervenção militar se ela fizesse o que ela não fez em 64, que era fechar as 3 instâncias do poder. Não foi feito isso em 64, e não só não foi feito, como as grandes cabeças que compunham os ministérios eram de pessoal de esquerda. Foi urdido nas barbas dos militares, nas barbas deles, toda a estratégia de aparelhamento cultural do Brasil. Hoje, nós estamos começando a entender o que foi isso. Gente, o regime militar combateu guerrilha urbana. Não combateu os comunistas do marxismo cultural. Não só não combateu, como deixou eles tomarem conta das universidades, das imprensas, etc, etc, etc. O Olavo de Carvalho denuncia isso há décadas. E, além dele, outros denunciavam. Hoje, todos os partidos do Brasil são originários de 3 partidos. Do MDB, da Arena e do PT. Esses 3 partidos são originários de um único partido. Partido Comunista Brasileiro. O PMDB atual é o antigo MDB. O MDB era o nome do Partido Comunista Brasileiro. Guimarães, o pai da Constituição brasileira, é comunista. O partido dele é comunista. Eles mudam o nome. Como agora os partidos estão mudando de nome. Tem um agora que mudou o nome, que eu não sei qual, que passou a se chamar Podemos. Então, essas mudanças, essas fases miméticas do movimento comunista, são naturalíssimas. Em 1985, nós temos a chamada abertura política, não é? Onde todos aqueles indivíduos de 64 voltam à chamada anistia, eles voltam com honras, louros, pompos e circunstâncias, não falam mais em comunismo, evidentemente, falam em democracia, e criam a chamada Constituição Cidadã, em 88. Miguel Reale, o pai, tem um livro que também já fiz programa sobre isso, colocando exatamente o que foi aquela Constituição, qual é o objetivo claro dela, que é a antessala da preparação para o Brasil, ao regime comunista, que é exatamente a fase que nós estamos agora. Não é? Uma vez que você instale o marxismo cultural, depois que você instalou, tem 5 fases da instalação para, de fato, você abocanhar o país. Né? E quando você abocanhar o país, aí você pode falar. Quando o país já for 100% comunista, você pode chegar e falar, eu sou comunista. Isso é diferentemente da Rússia, do que foi feito. A Rússia amanhece monárquica, anoitece monárquica e amanhece comunista. O projeto de Gramsci é completamente diferente, ele é um projeto silencioso. Veja, nós tivemos, portanto, a abertura política, nós tivemos as chamadas eleições livres, nós tivemos a anistia que os próprios militares deram, e a coisa se voltou contra eles, tanto é que teve a Comissão da Verdade, né? Nós tivemos a redemocratização e nós tivemos a Constituinte. Pois muito bem, as 5 fases de Antônio Gramsci estão perfeitamente construídas até 1988. Para tomar o poder efetivamente, você tem que criar o fenômeno do ocidentalismo, destruir por dentro aquela cultura. Isso foi feito até 1988. Nós estamos já numa outra fase do projeto, que é a tomada definitiva do poder. Aí sim, sem sombra de dúvidas, e vai deixar isso claro. Lembre-se, em 1988, a aparição da Virgem de Anguera fala que o Brasil é comunista, fala que o Brasil é apóstata, fala que o Brasil tornou-se o grande inimigo da cultura ocidental e que o Brasil precisa de ser consagrado ao Imaculado Coração de Maria. Em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim e a chamada perestroika, a farsa da perestroika, onde surge o chamado neocomunismo. Hoje, atualmente, o Alexandre Dugin está falando com todas as letras o que significa o neocomunismo. Todas. O Vladimir Putin e o Dugin estão anunciando
claramente, o que existe agora é uma nova fase do comunismo em escala internacional. Em 1989, o senhor Lula e o Fidel Castro criam o Foro de São Paulo. O artigo 4º da Constituição Federal Brasileira, consignado pelo Franco Montoro, não foi o Michel Temer, hein? O autor daquele artigo é o senhor Franco Montoro. O Michel Temer foi o cara que botou o artigo ali. O autor é o Franco Montoro, juntamente com o senhor Mário Covas e juntamente com o senhor Fernando Henrique Cardoso. O artigo que cria a chamada URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, é autoria de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e Franco Montoro. O cara que botou ela ali foi o Michel Temer, mas ele não é o mentor intelectual daquela belezura. Pois muito bem. Então, em 1990, o Brasil está à frente do maior projeto de concretização do comunismo por todas as Américas. Né? E o Fidel Castro, se não me falha a memória, no quarto encontro, isso está nas atas do Foro de São Paulo. No quarto encontro, o Fidel Castro fala exatamente que o projeto deles é transformar a América Latina numa extensão do leste europeu. Aquilo tudo que a Rússia perdeu no leste europeu, ela recuperará na América Latina. Vejam vocês, o Brasil tornou-se um dos maiores inimigos da cultura ocidental e cristã. Não o povo, esta claque criminosa política, eles oscilam o tempo inteiro entre grupos oligarcas, grupos populistas. Saiu o grupo do PT, que são os populistas, entrou o grupo dos oligarcas, e eles alternam o poder. E ao longo essa alternância é meramente uma ficção. O projeto revolucionário vai de vento em popa, e cada vez mais, cada vez mais. Há dois Brasis, como dizia Machado de Assis, e como dizia Ariano Suassuna. Há sim um Brasil real, que é o Brasil do povo, o Brasil que não é revolucionário, o Brasil que é cristão, o Brasil que é conservador. E há o Brasil das elites revolucionárias. São dois Brasis completamente diferentes. Dois Brasis. Ao longo de todo o século XX, a Rússia, e não é a Rússia é o projeto piloto. Ao longo de todo o século XX, os metacapitalistas criaram a nova ordem mundial. Vejam vocês o que é a comunidade europeia. É o projeto da nova ordem mundial. O projeto da URSAL é o projeto da nova ordem mundial. O projeto do Foro de São Paulo é o projeto da nova ordem mundial. Aonde que o Brasil entrou nisto? O Brasil tem um peso diplomático fabuloso, para o bem e para o mal. País riquíssimo. Nós esquecemos que nós somos a 8ª economia do mundo. Há um dinheiro imenso aqui. Esse dinheiro tem servido para financiar todos os movimentos revolucionários do mundo inteiro. Porque existe uma característica do comunismo. Ele parasita as nações. O movimento comunista internacional não financia as revoluções dos seus respectivos locais. Ele parasita as instituições, começa a sangrar as instituições e começa a produzir o fenômeno da corrupção, porque a corrupção não é meramente para enriquecer o político, a corrupção é o dinheiro que é desviado para financiar o projeto. A Lava Jato deslindou isso, mas não precisava da Lava Jato. A Lava Jato tornou isso claro. O Brasil tornou-se, portanto, o grande país que financiou nas Américas, na África, na Ásia e na Europa os crimes. Preste atenção no que eu vou falar. Os crimes que a Rússia cometeu foram visíveis. Visíveis. E esses crimes são muito mais fáceis de serem identificados.
Os crimes que o Brasil vem cometendo são invisíveis. Mas eles não perdem nem um pouco para os crimes da Rússia. Em 2017, o ano passado, nós finalizamos o ano com aquela brincadeirinha daquele Rogério Rosso, falando da criação de uma nova constituinte. Os deputados e senadores brasileiros estão ávidos. Fernando Henrique Cardoso e inúmeros outros indivíduos já falaram que é preciso criar uma nova Constituição. Por quê? Porque já estava estabelecido desde 1988 que haveria necessidade da criação de uma nova Constituição, porque esta nova Constituição é a Constituição definitiva da transformação do Brasil em país controlado pela Rússia. É para lá que nós estamos caminhando. É preciso as pessoas de bem pararem de ter vergonha de serem do bem. Os gregos falavam que haviam 3 pilastras: o bem, o bom e o belo. Nós precisamos de recuperar essas 3 pilastras: o bem, o bom e o belo. Não há uma mensagem do movimento revolucionário internacional que exalte o bem, o bom e o belo. Tudo é feio. Tudo é destruído. Todas as pinturas, todas as esculturas, todas as músicas, todas as letras, todas as pessoas, todas as roupas são rasgadas. Isso não é um modernismo. Isso quer dizer o seguinte: olha, a mensagem é o inverso. O Plínio Correia de Oliveira falava isso muito bem. Na década de 70, ele já explicava isso. Ele falava, olha, esta deformação, o estímulo excessivo à feiura, à porcaria, à lambança, na verdade, eles não querem que você seja feio. Eles querem, a mensagem que é passada é a inversa. É o seguinte: a cultura ocidental é feia. Como ela é feia, nós vamos criar uma outra cultura. Isso é a troca do bem pelo mal. O mal hoje tornou-se o grande bem. Então, esses celerados e esses sacripantas podem fazer o que eles quiserem, porque eles são o bem em pessoa. É isso que vocês têm que entender. Não há conciliação. Nenhuma. Nenhuma. A gente não dá uma na cruz e outra na caldeirinha, viu? Você não mora com Deus e com Satanás ao mesmo tempo. Nós teremos que fazer uma escolha. Cada um escolhe o lado que quiser. Esse é um ponto. Mas nós teremos que fazer a nossa escolha. Porque eles já fizeram a deles. Cada um de nós pode ajudar. Cada um de nós é um ser humano do bem em potencial. Sem foros de messianismo, sem achar que está sendo iluminado. Não, isso é uma coisa natural. Nós fizer o seu papel, assumir de fato que nós somos pessoas do bem, que gostamos do bem, do bom, do belo, da ética, dos bons costumes, da família, da tradição, da propriedade, que queremos respeitar o nosso pai e a nossa mãe, queremos respeitar as nossas mulheres, respeitar o nosso país, queremos uma educação de qualidade. É isso que nós temos que querer. Nós temos que entender o que nós queremos valorizar. O que é valor? Ora, valor é aquilo que você valoriza. Se você valoriza só dinheiro, você vai à carta de dinheiro. Se você valoriza a ética, você será uma pessoa ética. Cada um tem a sua consciência. Deve buscar ampliar a sua consciência. E deve fazer o seu papel em sociedade. Na medida das suas possibilidades, das suas forças e da sua vontade.